Existe uma coisa estranha que quase ninguém percebe. Existem pessoas que ganham 3 mil e vivem sufocadas, outras ganham 10 mil e ainda continuam sufocadas, e ainda assim, tem algumas pessoas que ganham 30 mil e vivem no limite. Sabe qual é o mais curioso? Elas juram que o problema é o salário. Se eu ganhasse mais, tudo se resolveria. Mas tem algo aqui que não fecha, porque se ganhar mais dinheiro resolvesse o problema, essas pessoas já estariam tranquilas. Só que elas não estão. E o mais assustador é que talvez você também esteja preso nisso. Você pode até já ter passado por isso. Você recebe um aumento, fica feliz por alguns dias, promete que vai organizar sua vida financeira e agora você vai investir e guardar dinheiro, mas sem perceber, alguns meses depois, você está exatamente no mesmo ponto, ou talvez pior. Então, a pergunta real não é por que eu não ganho o suficiente? A pergunta é por que parece que nunca é suficiente? E a resposta para isso não tem nada a ver com matemática. Ela tem a ver com psicologia. E existe um padrão mental invisível que faz com que algumas pessoas nunca acumulem dinheiro, mesmo quando têm todas as condições para isso. E sabe qual é o mais perigoso? Ele parece totalmente normal. Vamos olhar aqui um padrão que quase ninguém percebe. Quando alguém ganha pouco, essa pessoa costuma dizer: eu não consigo guardar dinheiro porque eu ganho muito pouco. Mas quando essa mesma pessoa começa a ganhar mais, ela diz: agora não dá para eu guardar dinheiro porque minhas responsabilidades aumentaram. E quando ganha ainda mais, elas dizem: meu padrão de vida subiu. Repara numa coisa: o problema sempre muda de nome, mas ele ainda continua existindo. É como se o cérebro encontrasse uma nova justificativa toda vez. E isso não acontece só com quem ganha pouco. Tem médico endividado, tem empresário quebrado e tem muito jogador milionário que perde tudo em poucos anos. Mas como isso é possível? Como alguém que ganha milhões consegue voltar a estaca zero? A explicação fácil é dizer falta de educação financeira. Mas isso não explica tudo, porque existem pessoas que sabem exatamente o que deveriam fazer, mas mesmo assim elas não fazem. Elas sabem que deveriam investir, sabem que deveriam gastar menos, sabem que deveriam pensar no longo prazo, mas no momento da decisão elas fazem o oposto. E aqui começa a parte interessante. Existe um fenômeno psicológico chamado adaptação hedônica. Ele funciona mais ou menos assim. Quando algo melhora na sua vida, seja lá um aumento, um carro novo, o cérebro ele se acostuma muito rápido. Aquilo que parecia extraordinário vira o novo normal, e o que era suficiente deixa de ser. Então, você sobe o padrão, e quando sobe o padrão, sobe o custo, e quando sobe o custo, sobe a pressão. E sem perceber, você cria uma prisão invisível. Mas isso é só a superfície, porque existe algo ainda mais profundo. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Quantas das suas metas financeiras realmente são suas? E quantas nasceram da comparação? Você não queria aquele carro até ver alguém da sua idade comprando. Você não achava seu salário ruim até descobrir quanto seu amigo ganha. E você não se sentia atrasado até abrir o Instagram. E aí começa uma corrida silenciosa. Não é uma corrida para ficar rico, é uma corrida para não se sentir para trás. E essa corrida é perigosa, porque quando a motivação é comparação, a linha de chegada nunca chega. Sempre vai existir alguém ganhando mais, alguém vivendo melhor ou alguém ostentando mais. Então, a pergunta começa a ficar desconfortável. Será que o problema é realmente quanto você ganha? Ou é a forma como seu cérebro interpreta o que é suficiente? E se eu te dissesse que muitas pessoas não ficam ricas porque, no fundo, suportam a sensação de parecerem comuns? E isso leva a decisões que parecem pequenas, mas que, repetidas por anos, destroem qualquer chance de acumular riqueza. Mas ainda não é aqui que tudo se encaixa, porque até agora falamos de comparação, falamos de adaptação e falamos de comportamento. Só que existe um ponto onde tudo isso começa a cobrar um preço emocional. E é aí que as coisas realmente pioram. O problema de viver nesse ciclo não é só financeiro, é psicológico, porque quando você sempre sobe o padrão junto com o salário, você nunca experimenta o progresso real. Você experimenta alívio temporário. E alívio não é liberdade, é só uma pausa antes da próxima pressão. Aí começa um padrão perigoso. Você trabalha mais para manter o padrão. Fica mais cansado, mais ansioso, mais preocupado em não cair de nível. E quanto maior o padrão, maior o medo de perder. Olha como isso é irônico. A pessoa começa querendo liberdade financeira, mas termina emocionalmente dependente do próprio estilo de vida.
Ela não pode reduzir o ritmo, não pode recusar oportunidades, não pode arriscar menos, não pode quase nem respirar direito, porque tudo está calibrado no limite. E o mais curioso, externamente parece sucesso. Casa boa, carro bom, viagens, status, mas internamente é tensão constante. E aqui entra um ponto que quase ninguém fala. Muitas pessoas não querem ficar ricas, elas querem parecer ricas. E são coisas completamente diferentes. Parecer rico exige consumo. Ficar rico exige retenção. Parecer rico exige consumo. Ficar rico exige retenção. E isso dói, porque o nosso cérebro é extremamente sensível à exclusão social. Ser o que não acompanha o grupo gera desconforto. Ser o único que não troca o celular todo ano, o único que não sobe o padrão quando recebe um aumento, o único que diz eu não preciso disso. Isso ativa algo muito primitivo dentro da gente. E então, sem perceber, você acaba escolhendo pertencer ao grupo ao invés do patrimônio. Escolhe aplausos em vez de acumulação. E essas decisões parecem pequenas. É só uma parcela, é só um mimo, é só dessa vez. Mas repetidas por 5, 10, 15 anos, elas criam uma vida inteira no modo sobrevivência. E aí vem o momento mais difícil. Quando a pessoa percebe que ganha bem, mas não tem patrimônio, percebe que trabalha há anos, mas continua vulnerável, é aqui que a ansiedade financeira nasce. Não da falta de dinheiro, mas da falta de margem. Porque quem vive no limite do padrão, vive no limite emocional. E quanto mais alto o padrão, pior a sua situação pode ficar. Só que ainda falta uma peça, porque mesmo entendendo tudo isso, muita gente continua fazendo igual. Então a pergunta final começa a se formar: se sabemos disso, por que repetimos? E a resposta é bem desconfortável. A maioria das pessoas acha que o oposto de pobreza é riqueza, mas psicologicamente não é. O oposto da pobreza é status. E é aqui que tudo muda, porque o cérebro humano, ele não foi programado para acumular patrimônio. Ele foi programado para sobreviver em grupo. E em grupo, o que garante sobrevivência? É o prestígio, o reconhecimento, a aceitação. Durante milhares de anos, quem tinha mais respeito dentro de um grupo tinha mais oportunidades, mais chances de continuar vivo. O problema é que o seu cérebro ainda funciona assim. Só que hoje, prestígio não vem de ser o melhor caçador, vem do que você aparenta ter. Então, sem perceber, você usa o dinheiro como ferramenta social. Você não compra só um carro, você compra posição. Você não compra só uma casa maior, você compra comparação. E aqui está a parte surpreendente. Muitas pessoas não fracassam financeiramente por falta de inteligência. Fracassam porque estão tentando vencer um jogo social, não um jogo financeiro. E são jogos diferentes. No jogo social, você ganha quando parece estar acima da média. No jogo financeiro, você ganha quando vive abaixo dela. Percebe o conflito? Para acumular riqueza de verdade, você precisa tolerar algo extremamente desconfortável, parecer comum. Às vezes, até parecer atrás. Você precisa suportar, não impressionar, precisa suportar o silêncio. E quase ninguém aguenta isso por muito tempo. Então, sobe o padrão, financia o estilo de vida, ajusta a narrativa e volta para o ciclo. Enquanto isso, as pessoas que realmente constroem patrimônio fazem algo quase invisível. Elas compram tempo, elas compram margem. E isso não aparece no Instagram. A diferença entre quem ganha bem e fica rico e quem ganha bem e continua vulnerável não está na planilha, está na capacidade psicológica de suportar não jogar o jogo do status. No final, riqueza não é sobre quanto você ganha, é sobre o quanto você consegue deixar de provar. E talvez a pergunta nunca tenha sido por que algumas pessoas nunca ficam ricas. Talvez a pergunta seja: você quer ficar rico ou quer que as pessoas saibam que você está indo bem? Porque dependendo da sua resposta, o seu futuro financeiro já está sendo decidido.